E aí, galera, tudo bem? Gente, eu sou o Vitor Vicente, sou colunista aqui do site da Parada. Vou falar com vocês sobre um tema que muitas vezes se torna um grande vilão na vida das pessoas, que é a saída do armário. O que seria a saída do armário para aquelas pessoas que não entendem muito do nosso linguajar? Seria basicamente você se assumir, né? Assumir para tua família, assumir para seus colegas de trabalho, ou então para si mesmo, né? Que, como eu escrevi aqui em cima, o que importa é ter o amor próprio, principalmente, antes de tudo, é você se amar e amar a pessoa que você é. Antes disso, você não consegue amar ninguém. Eu sempre tenho isso como lição de vida. Se você não ama você mesmo, você não consegue amar outra pessoa, como diz o RuPaul. Mas eu vim mostrar pra vocês a história de algumas pessoas que saíram do armário e tiveram umas histórias tanto quanto curiosas e legais. Então acompanhe aqui nesse vídeo que vocês vão ver as histórias que eles têm pra contar pra vocês, beleza? Então, ame a si mesmo, ame quem você é e é isso, galera. Até mais. Olá, me chamo Poliana Santos, sou educadora aqui na cidade de Londrina e também faço parte de movimentos sociais, do qual se destaca aí também o movimento LGBT e sou uma das integrantes do coletivo Movimento Construção, organizador da parada aqui da nossa cidade. Fui desafiada para falar em poucos minutos, o que é um pouco difícil, sobre como foi sair do armário para mim. Eu sou uma mulher de 36 anos, então como cresci na década de 90, era muito difícil falar sobre essas questões. Sem contar que nossas referências em relação a homossexuais sempre ficava na questão de Renato Russo, Cazuza e outros artistas que a mídia trazia, e geralmente ligada à AIDS, né? Geralmente ligando isso a um fator negativo, coisa assim. Na escola, então, apesar do comportamento bastante moleque, nunca foi colocado em xeque, sempre era invisibilizado, ou eu mesma tentava, mesmo não sendo normal, não tratar sobre isso com ninguém, nem com pedagogos ou nem com colegas, assim por diante. Então, apesar de uma adolescência muito divertida, uma adolescência comum, como a da maioria dos adolescentes, eu tinha esse segredo dentro de mim que me causava bastante incômodo, por que não dizer dor. Foi quando, um pouco depois dessa fase da adolescência, eu passei no meu primeiro vestibular e uma grande amiga da época, para não falar a minha melhor amiga, olhou para mim e disse: você vai entrar na UEL, cara. Você vai ficar se escondendo de você mesmo e das pessoas até quando? Foi quando eu parei e falei: não, eu tô indo pra academia, eu tô indo pra um lugar onde todo mundo fala que todo mundo é aceito e respeitado. Chegou a hora. E foi assim que se deu. Minha família, como sempre, maravilhosa, desde as minhas primas, meus pais, enfim, por eu ter sempre esse jeito meio menino, meio contrário, acho que todos até desconfiavam e só estavam esperando o meu empurrão da porta do armário. Então foi tudo muito tranquilo, suave nessa questão familiar. E para a sociedade, quando eu arrebentei as portas, eu já arrebentei decidida que eu gostaria de ser diferença no mundo, ou pelo menos no meu mundo, à minha volta, para que outras pessoas tivessem a oportunidade de ser quem elas são, como elas são, da forma que elas são, e serem respeitadas, né? E não passarem por dor, por sofrimento ou abandono por uma questão tão simples e individual, que é a sexualidade, que cada um vai exercer da maneira que lhe é confortável. Então, assim, digamos que o processo de entrada na academia, como também essa grande influência da minha melhor amiga da época, me ajudou a sair do armário, assim, com muita força, e tô aí até hoje trabalhando para que outros e outras tenham as mesmas oportunidades, as mesmas alegrias e orgulho de ser LGBT. Bom, sair do armário foi uma experiência muito doida pra mim, porque eu considero que eu acabei saindo do armário 2 vezes, uma por causa do Joey e outra por causa da JoJo, porque
Se descobrir drag também é um rolê sair do armário, por incrível que pareça. Bom, sair do armário como Joey foi um rolê que pra mim levou muito tempo pra acontecer e eu agradeço que tenha acontecido no dia, na época, da forma que aconteceu, porque eu acho que hoje em dia eu não mudaria nada, mas não foi a experiência mais fácil da minha vida, apesar de ser muito gratificante você conseguir poder sair da sua casa, conseguir conversar com seus pais, com sua família sobre isso. Eu lembro que na época eu tava muito gostando de um menino e era a primeira vez que eu tinha me envolvido com alguém de fato. E eu queria que essa pessoa fizesse parte da minha vida, então foi por causa disso que eu me assumi. Logo que eu me assumi também, começaram vários questionamentos aqui em casa sobre meu corpo, sobre o que eu queria fazer da minha vida, sobre se eu estava feliz com quem eu era. E eu acho que pela primeira vez naquela época, eu realmente pude me sentir completo em ser quem eu realmente era, assim. Sem medo de ter que ficar escondendo, sem medo de rótulos, porque, sei lá, eu achei que eu já sabia quem eu era, então as pessoas não precisavam ficar falando demais, sabe? E depois, quando eu descobri a JoJo, pra mim foi uma segunda saída de armário, um tanto quanto divertida dessa vez, porque você descobrir dentro de você um personagem que consegue representar e dar voz pra tanta gente, isso é absurdamente legal. E o reconhecimento da galera com o JoJo também foi um negócio que me ajudou muito e tem me ajudado a construir um personagem que possa ajudar talvez várias pessoas a saírem do armário. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que vieram conversar comigo, que vieram falar que JoJo fez parte de momentos importantes da vida deles, e assumir todo esse peso, todo esse personagem, toda essa responsabilidade pra minha família, pro mundo e tal, também não foi uma situação fácil, porque imagina pra sua mãe que já viu você saindo do armário pra falar que gostava de rapazes, de repente sua mãe vê você saindo do armário lindíssima, montada, plena. Acho que não deve dar muito bom na cabeça deles, mas aconteceu e deu certo e é isso aí. Oi, meu nome é Jefferson, eu tenho 25 anos, sou estudante, eu faço economia na UEL e falar sobre sair do armário pra mim me faz lembrar muito das frases que eu ouvi quando criança e quando adolescente, na aceitação. Porque frases do tipo, por que você só anda com meninas no colégio, em família, por que sua voz é tão afinada, e as namoradinhas, foram coisas assim que me afetaram de alguma forma e que meio que me pressionavam pra dentro. Então eu não me assumia e não sentia a necessidade naquela época também de se assumir. Mas eu já sabia que eu era gay. Eu fui me assumir com 21 anos, em 2016. E eu já namorava já na época. E foi engraçado porque a gente meio que resolveu se assumir durante uma noite assim, que a gente já tava cansado. E a gente mandou uma mensagem. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe, falando que eu tava namorando uma pessoa, né? E ela me respondeu nessa mensagem com um tá bom. Só um tá bom. E eu não sabia o que significava isso. Na realidade, eu tive um pouco de receio, assim, sabe? De medo. De se era só um tá bom, filho, eu te amo. Ou era um tá bom, depois a gente conversa. Então ela não se prolongou e nem nada no WhatsApp na época. E daí, no outro dia, quando eu cheguei em casa, ela não falou nada, absolutamente nada sobre isso, né? E ainda assim eu fiquei com muito receio, assim, sabe? Mas eu também dei o tempo dela, porque eu não sabia se ela queria conversar sobre isso ou se já tava aceito e tava tudo bem. Eu me lembro, assim, que algumas semanas depois, a minha irmã ligou pra ela, fez uma videochamada, porque elas conversam bastante, porque minha irmã não é daqui. E daí minha irmã, naquela ocasião, me chamou e perguntou como é que tava a minha namorada. Pra mim, assim, foi o auge, porque eu não sabia se aquilo era bom, se aquilo era ruim. E a partir daquele momento ela falou: você precisa apresentar ele pra família, né, agora. E sabe quando você fica muito feliz com isso?
tipo, que é uma coisa que tava aceita e que eu poderia ter feito isso antes. Então foi muito bom, assim, pra mim, pelo menos, me assumir logo e falar o quanto que isso era importante pra mim. Oi gente, meu nome é Rafael, eu tenho 24 anos e tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre como foi a minha experiência em ter saído do armário e como tem sido desde então. Bom, em princípio não foi fácil, né? Eu acho que pra ninguém mas aqui em casa, por a gente sempre trabalhar muito diálogo, sempre ser muito honestos uns com os outros, pra mim foi um pouquinho mais tranquilo. Aos meus 18 anos, eu não tinha tido ainda nenhuma experiência com relação à minha sexualidade. Não tinha beijado, não tinha tido relação sexual. Mas aí eu conheci um cara porque eu me interessei muito e senti que isso podia ser recíproco. E isso me deu aquele toque, assim, pra eu ir lá e dividir a minha sexualidade com os meus pais. E graças a Deus eu recebi muito apoio deles, eles me respeitaram muito, eles me entenderam. Isso foi muito fortalecedor, né? Até que eu me assumi pela segunda vez, quando eu descobri a paixão pela arte drag queen. E aí foi um pouquinho mais complicado, porque tem aquela coisa de, tudo bem você ser gay, mas não precisa você ser afeminado, não precisa você se vestir que nem mulher. Então isso pesou um pouco da segunda vez que eu me assumi, né? Mas, de novo, na base do diálogo, da honestidade, às vezes até da discussão, a gente conseguiu se entender. E hoje eles me apoiam muito em concurso, em shows, em produção, em divulgação da minha imagem, tudo que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles aqui em casa. E isso é muito gratificante e eu me sinto muito grato, né? Porque eu sei que muita gente não tem isso dentro de casa. E isso é uma coisa muito importante, né? O apoio da família. E teve muitas coisas que eu tive que abrir mão também pra ter isso, né? Pra ter a Rafa Brito, pra viver o que eu queria viver. E uma das coisas foi esse cara, dos meus 18 anos. A gente namorou por 4 anos até que ele falou que não conseguia me ver do lado, não conseguia me ver do lado dele da maneira que eu estava agora, né? Como Rafa Brito e tudo, ele não aceitava a ideia de namorar um cara que fazia drag queen, mas tudo bem também. Eu acho que pra gente ter coisas na vida, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas e tem coisas que a gente não perde, né? Deus tira, mas ele dá uma outra coisa melhor. E a Rafa Brito é a coisa que eu mais me orgulho, assim, até hoje, que eu tenho, que eu criei, e eu não abriria mão disso por nada. Eu espero que isso possa inspirar muitos de vocês. É isso, gente. Fique com Deus, um beijo.